E é isto, espiritualidade. Senhor te dê a paz. Eu e o amigo e irmão Marcos Aurélio estamos dando uma contribuição no aprofundamento do sentido de espiritualidade franciscana secular. Agradeço em nome de nosso regional da Ordem Franciscana Secular a disponibilidade de Marcos Aurélio, grande estudioso do franciscanismo, em nos ajudar. Fiz um vídeo introdutório que é isto: espiritualidade franciscana secular. Marcos Aurélio fez um primeiro vídeo que é isto: espiritualidade. Agora, neste vídeo, dou minha contribuição também para uma compreensão originária do sentido de espiritualidade. Nos próximos dias, na semana que vem, publicaremos vídeos sobre o que é isto franciscana e o que é isto secular. Comecemos a nossa meditação. Falar de espiritualidade ou de espiritualidade franciscana secular soa como um grande tema, mas por isso mesmo corre-se o risco de tornar-se vasto, vago e então indeterminado. E assim não tematizamos verdadeiramente o tema, não pegamos a coisa. Ela, no caso, a espiritualidade, escapa de nossas mãos, desencarna, ou como um espectro, um fantasma, não se deixa pegar ou visualizar. Sentimos sua presença aqui e ali, nosso corpo até se arrepia, mas nada vemos, ou no máximo surge algum vulto sem forma. É preciso, pois, delimitar, focar a imagem. É necessário ver a coisa mesmo, ou melhor, isso só é possível se auscultarmos com o coração a própria vida. Na introdução, no vídeo áudio anterior, a meditação encaminhava um caminho, uma trilha para seguir e perseguir o fenômeno. Como um caçador habilidoso fica à espreita da caça. Esse caminho é o modo de se aproximar do fenômeno e não de um objeto. É o modo, isto é, a forma de se questionar pelo que está em questão. Não é apenas fazer a pergunta, no fundo, desinteressadamente: o que é espiritualidade franciscana secular? Perguntar assim, afoitamente, sem muito pensar no que está perguntando, nem no como se faz, é transformar a questão em uma informação, o fenômeno em um objeto, em um ente, numa coisa. Neste modo de perguntar, digamos, do senso comum ou da ciência, incluindo certo modo de fazer teologia, perdemos a caça, desaparece o espírito, porque só vemos ou só valorizamos o corpus, o objeto, o fato ou feitos. Então, diante da pergunta: o que é espiritualidade franciscana secular, compreendida como um objeto, uma coisa, logo responde-se também prontamente na forma objeto. Nessa toada, numa apresentação sobre o tema, em slides, por exemplo, um data show, show de dados, isso favorece muito. Muitas informações. A espiritualidade franciscana é um tipo de espiritualidade cristã, apresenta-se numa lista as características mais marcantes e as diferenças mais gritantes com outras espiritualidades, nomeia as diversas escolas franciscanas, seus autores, principais obras, contextos históricos, políticos, econômicos, etc. Se for manusear as fontes franciscanas, fundamentando nelas a resposta, então procede-se com essa falta de espírito, atentando-se apenas à historiografia, aos dados, às informações, à língua na qual os textos foram escritos, etc. Atém-se, pois, ao corpus, mas não visa a atmosfera da ânima, né, da alma e do espírito. Ocorre que falar sobre
espiritualidade não é a mesma coisa que falar de espiritualidade. Isto é, a partir dela, envolvido, entranhado nela e com ela. Falar sobre é a perspectiva de quem se posta fora da coisa, de quem é mero espectador, talvez seja até um grande admirador, mas que mantém esse interesse no desinteresse, na distância. Falar de ou a partir de, ao contrário, é a perspectiva do imitador, do explorador, do discípulo e seguidor, de quem se sente implicado no que vive ou pesquisa e, por isso, sendo feito por essa experiência, então sua fala emerge de uma luta corpo a corpo com a coisa mesma. É preciso admoestar do perigo de só se ter olhos para ver, para valorizar o corpus, corpo, dimensão corpórea, sensorial, exterior, institucional, deixando escapar a ânima, a alma, a dimensão anímica ou psíquica. Isso pode induzir a um erro bastante comum ao tratar sobre espiritualidade. É importante não ficarmos presos a um dualismo entre o corpus, corpo, de um lado, e ânima, alma, de outro. Uma espiritualidade genuína, saudável e sadia, e, portanto, salvífica, cuida de instaurar uma relação não só da relação corpus-ânima, corpo-alma, mas da própria possibilidade dessa relação existir e subsistir, de modo a ser possível se relacionar consigo mesma. Então, o que é mais imediato, mais visível é o corpo e a alma. Então, essa relação corpo-alma. Mas não se pergunta ou fica impensado o que sustenta essa relação corpo-alma. Então, essa abertura, né, da relação corpo-alma, essa abertura, essa atmosfera ou tonalidade afetiva que, como um solo fértil, possibilita nascer, vingar ou existir um corpus que se relaciona com uma ânima, é precisamente o espíritus. Então, o espírito evita a dualidade. O espírito é o terceiro elemento que estabelece a unidade, a síntese entre corpo e alma. Não tendo espírito, só há uma relação entre corpo-alma, alma-corpo. Uma relação dualística. Com a instauração do espírito, um terceiro elemento, então o espírito promove a síntese ou a unidade de corpo e alma. E nesse sentido, esse terceiro elemento, que é o espírito, que estabelece a síntese, na verdade é o primeiro, porque ele é essa abertura, essa atmosfera que envolve a própria possibilidade de existir a relação corpo-alma. Kierkegaard, filósofo dinamarquês, define o homem como espírito. O filósofo esclarece que, embora essa seja a determinação mais própria do homem, isto é, ser espírito, inicialmente, ao nascer, o homem não está determinado como espírito. Vive na não-verdade, é a experiência do pecado e a necessidade de conversão, de um renascimento para uma vida nova. Conquistar, apropriar-se, efetivar sua singularização como espírito é a viagem existencial, a via sacra de todo o percurso de uma vida. Em uma palavra, ou desde a palavra de Deus, nós, pelo batismo, somos filhos no Filho, tornando-nos, por pura graça, filhos adotivos de Deus. Na nossa profissão franciscana, renovamos essa realidade de nosso batismo. Mas, se por graça, ou teologicamente, nossa realidade ontológica é de que somos santos e santas, existencialmente ou espiritualmente, na rotina do cotidiano, nem sempre expressamos com nossa vida a realidade da santidade. Nós sentimos que nossa liberdade é uma liberdade travada, engessada, não sendo propriamente totalmente livre.
Uma liberdade que, paradoxalmente, no fundo, não é livre. Não se nasce santo, mas torna-se. Essa dificuldade do homem tornar-se um si mesmo, um espírito, e, portanto, singularizar-se, santificar-se, cristificar-se, é em virtude da constituição de sua própria estrutura de ser um ser humano. O homem é composto de uma realidade heterogênea, de uma realidade de polos contrários ou contrastantes. Corpo de um lado, alma de outro, tempo, eternidade, possibilidade e necessidade, que o divide, o fragmenta, dificultando ou mesmo impedindo de tornar-se o que deveria ser. Esse tornar-se o que deveria ser, a santidade, né, ou esse si mesmo autêntico, é a síntese, né, de corpo e alma, de tempo e eternidade, possibilidade e necessidade, instaurada pelo Espírito. São Paulo, em Romanos 7, 19 e 20, expressa essa realidade que somos. Cito: com efeito, não faço o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu que ajo, e sim o pecado que habita em mim. Fim da citação. Quando acontece a maturidade da vida cristã em São Paulo, quando ele é deificado, cristificado, singularizado, ele pode alegremente afirmar em Gálatas 2, 19 e 20, cito: fui crucificado junto com Cristo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Fim da citação. Espiritualidade cristã é precisamente realizar essa passagem da morte do ego para o si mesmo, da vontade própria para a vontade de Cristo. A vida de penitência franciscana é ser transpassado seraficamente por essa radical experiência. Como entender mais concretamente esse filosofar sobre essa estrutura trinitária do ser humano, corpo, alma e espírito? O homem não é um animal, não é um bicho. O animal tem uma estrutura corpórea e anímica, mas não tem um espírito. Por isso o animal sente angústia. Por isso o animal, não sente angústia. Os anjos e Deus, excetuando a encarnação de Cristo, também não sentem angústia porque são puros espíritos, não tem a realidade corpórea. Mas no homem, a angústia é própria, específica e singular, que o singulariza por causa do espírito nessa relação entre polos contraditórios, por exemplo, corpo e alma, e o espírito querendo estabelecer uma unidade. E isso causa angústia. Não há, pois, nenhum ser humano que não sinta angústia. Isso é próprio do ser humano. Isso é assim, pensa Kierkegaard, em virtude por força do vigor do espírito que está presente em todo homem, quer seja de forma consciente ou inconsciente. Grosso modo, podemos utilizar uma imagem para concretizar isso. O homem, em sua dimensão corpórea, entra em contato com o mundo. Por exemplo, ao tocar com os dedos da mão a superfície de algo, ele percebe a textura da coisa tocada. Isso causa uma sensação. Sem a dimensão corpórea, não tem como ter essa experiência. Dessa experiência corpórea ativa a dimensão anímica ou psíquica. A sensação, por exemplo, gera um sentimento ou emoção de prazer ou desprazer. Então, da sensação corpórea, chegamos ao sentimento ou emoção anímica ou psíquica, podendo gerar hábitos virtuosos ou viciosos. Perceba que uma experiência ou realidade corpórea ou psíquica, uma não anula a outra, nem é oposta à outra, mas apenas são distintas.
Além disso, percebemos que elas não só se diferenciam, mas estão interligadas, existindo, pois, uma relação entre elas. E onde entra o espírito, ou como ele pode atuar nisso? O espírito não é uma coisa, um objeto, mas é a ação ou a atividade em que a liberdade do homem libera sua própria identidade. A minha dimensão corpórea, por exemplo, ensina-me, cobra-me a necessidade de comer, de me alimentar. A dimensão anímica ou psíquica informa-me do prazer de se alimentar e do sentimento de harmonia que causa essa satisfação. Também me alerta do perigo de causar irritação, maus humores, afetando o corpóreo e também o meu temperamento, se por inventura não atender à necessidade do comer. A dimensão do espírito entra, estabelecendo uma harmonia nessa tensão, dando um sentido, uma direção. Por exemplo, alguém por motivos religiosos ou em virtude de um protesto por uma causa social pode decidir passar dias em greve de fome ou em jejum, ou mesmo sendo casado e com filhos, pode decidir por viver a castidade, como aconteceu com Gandhi. Um animal ou um bicho não faz algo que a história de sua espécie não está programada. O ser humano, por ser determinado pelo espírito como síntese ou singularização do corpo e da alma, sem se inclinar para o corpóreo em detrimento da alma ou supervalorizar a dimensão anímica em detrimento do corpóreo, o que ocasionaria o fenômeno do desespero, vive na unidade corpo-alma instaurada pelo espírito. Então, nem pende só para o corpo, esquecendo a dimensão da alma anímica, e nem é só alma, a dimensão anímica, psíquica, esquecendo do corpo. Né? Aí, nos dois casos, há desequilíbrio. O homem e a mulher são homens e mulheres autênticos, verdadeiras, são singulares, quando estão nessa unidade corpo e alma instaurado pelo espírito. Então, nesse caso, o ser humano é espiritual, no sentido de que é na dimensão do espírito que o ser humano realiza com profundidade sua própria essência, tornando-se o homem ou mulher que poderia e deveria ser. O homem não é só corpo, o homem não é só espírito, alma. O homem é essa realidade, essa composição heterogênea. Então, ele realiza sua essência numa harmonia tensionada entre corpo e alma, sem esquecer nenhuma dessas realidades. E isso significa dizer, em Kierkegaard, viver o espírito, viver a dimensão do espírito. O espírito é, pois, a dimensão em que o ser humano é mais ser humano. Kierkegaard afirmaria que, determinando-se como espírito, o homem singulariza-se, torna-se um si mesmo. Na linguagem teológica ou da experiência da fé, significa o ser humano cristificou-se, santificou-se, deificou-se. Ou mais precisamente, o ser humano, ao viver no espírito, retirou os obstáculos de sua existência, possibilitando-lhe a graça de Deus santificá-lo, cristificá-lo, deificá-lo. Mas antes mesmo da experiência da fé, o Espírito manifesta a dimensão própria da liberdade criadora do homem na dimensão da arte, da filosofia e da religião. 3 dimensões ou âmbitos próprios do fazer do Espírito. Isso, como vimos, por causa da estrutura trinitária constitutiva e constituinte do ser humano, corpo, alma e espírito, criada à imagem e semelhança da Trindade. Além da arte, da filosofia e da religião, a vida do e no espírito pode se configurar ou encarnar-se na revelação cristã como uma possibilidade existencial que realiza à perfeição o modo de ser do homem. Frei Hermógenes Arada, no texto De Estudo, Anotações Obsoletas, A Busca da Identidade Humana e Franciscana, define o espírito vinculado à existência ou existencialidade.
O espírito não é, pois, nada de etéreo, de abstrato, mas é esse vigor que dá ânimo, que anima enquanto força de vitalidade, que confere a possibilidade de poder ser deste ou daquela forma concreta. Cito Frei Arada. Espírito, spiritus em latim, é respiração, o sopro vital. Significa a fonte da vida, sustentação da vitalidade, a própria vitalidade, o vigor, o ânimo, o que impregna todo o ser de uma pessoa em todas as suas ações. Portanto, significa existência, a existencialidade. Fim da citação. Espírito como respiração, sopro vital, sustentação da vitalidade, ou seja, o que dá a vida, mas também continua a sustentar essa vida, dando a possibilidade dela ser vivida desta ou daquela forma. Espírito, em sendo existência, então significa que espírito é liberdade. A imagem do espírito como sopro vital, como respiração, é muito rica simbolicamente. O ser humano, se não respira, morre. Na respiração, o sopro vital com bastante oxigênio entra pelas narinas no movimento da inspiração e no movimento da expiração o sopro sai com menos oxigênio e mais gás carbônico. É um processo vital e de purificação do próprio corpo e símbolo ou parábola da vida espiritual. Na tradição monástica, mas também entre os leigos, sobretudo no Oriente, desenvolveu-se a espiritualidade exicasta. O exicasta, que busca a exiquia, a paz monástica, a quietude, repete incessantemente a palavra Jesus, ou Jesus, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador, sincronizando-se e sintonizando-se com os movimentos da inspiração e expiração, como imagem espiritual da entrada do Espírito em nós, promovendo uma recriação do homem. Nesta forma de oração, como em toda espiritualidade que tenha de fato espírito, promove uma transformação do orante. Em algum momento, com a prática, o orante ou meditante atinge uma unidade de corpo, alma e espírito. Corpo, através da respiração, e a mente focada no ritmo da respiração ou do coração, participa da oração e com o tempo a paz habita no exicasta, modulando seu modo de ser no mundo. Aqui tanto corpos enquanto corpo do orante, quanto corpos enquanto doutrina da oração de Jesus ou oração do coração, assim como corpos de um hábitos como vestimenta conformada ao modo de ser, fazem todo o sentido e recobra todo um significado profundo porque é realizado à vista e no vigor do espírito. Aqui já tocamos na reconciliação ou redenção do corpóreo e do psíquico, fazendo de uma espiritualidade ou de uma pessoa um homem ou mulher verdadeiramente espiritual. Voltaremos na conclusão a isso. Agora, vamos ilustrar o espírito ou espiritualidade na dimensão da arte e da literatura, já que acenamos para a dimensão da filosofia, para depois chegarmos ao espírito na experiência da fé de São Francisco e fazermos uma conclusão de nossa meditação. O espírito é a ação livre do e no homem, em que desvencilha-se dos obstáculos que impede dele tornar-se o ser humano que precisa vir a ser. Michelangelo costumava definir a escultura como a arte de tirar os pedaços inúteis da pedra que encobrem, que escondem, que impedem de ver a verdadeira figura que nela está escondida. Claro que precisa ter olho ou visão de escultor para ver uma figura já esculpida na pedra informe, sem formas. Esse olho ou visão é dada pelo espírito. O espírito é que torna alguém clarividente. Assim como é preciso ter visão da teoria para que o filósofo, vendo a realidade, veja não só o que se mostra, mas a razão do mostrar-se do real, vendo então não só o verdadeiro, mas a verdade do verdadeiro. Do mesmo modo, no mesmo espírito,
É preciso que o seguidor de Cristo tenha o Espírito para que possa suportar todo o sofrimento, a paixão da cruz do Senhor e, perseverando nesse suportar com alegria, obtenha a vida sempre eterna. O escultor, com sua arte, quer dizer, com seu espírito, em sua atividade artística de escultor, faz aparecer a figura que só ele vê, mas manifestará a todos ao trabalhar no bloco de mármore informe. A santidade, ou tornar-se um si mesmo, assim como a escultura, é a arte espiritual de esculpir, fazendo aparecer um filho de Deus de um pedaço de pedra, quer dizer, da realidade do pecado. Lembro-me de um grande livro de espiritualidade, conhecidíssimo Pequeno Príncipe, de Antoine Saint-Exupéry. Poderíamos trabalhar outros, como, por exemplo, As Cartas a um Jovem Poeta, de Hilke, ou ainda outro grande livro de espiritualidade, As Cartas de Van Gogh a seu irmão Theo. Isso para ficar no nível, por assim dizer, do espírito, que ainda não é o da experiência da fé. Não se opõe, entretanto, e está nessa abertura ao espírito. Para exemplificar o espírito, a espiritualidade, tomemos um fragmento de O Pequeno Príncipe. Vamos ler um extrato do capítulo em que visita o planeta do geógrafo. Não vamos explorar todos os elementos que aparecem ricamente na descrição. Vamos nos ater a uma parte do diálogo para os nossos propósitos aqui e evidenciar o sentido de espiritualidade. O Pequeno Príncipe, na candura pura do espírito, está na mesma tonalidade afetiva em que nós fazemos a pergunta que pergunta sobre o que é espiritualidade nesta meditação. Escutemos esse diálogo rico de espiritualidade. Cito: o sexto planeta era 10 vezes maior. Era habitado por um velho que escrevia livros enormes. Bravo! Eis um explorador! Exclamou ele logo que viu o príncipezinho. O príncipezinho assentou-se na mesa ofegante. Já viajara tanto. De onde vens? Perguntou-lhe o velho. Que livro é esse? Perguntou-lhe o príncipezinho. Que faz o senhor aqui? Sou geógrafo, respondeu o velho. Que é um geógrafo? Perguntou o príncipezinho. É um sábio que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. É bem interessante, disse o príncipezinho. Eis afinal uma verdadeira profissão. E lançou um olhar em torno de si no planeta do geógrafo. Nunca havia visto um planeta tão majestoso. Seu planeta é muito bonito. Haverá oceanos nele? Perguntou o príncipezinho. Como hei de saber? Disse o geógrafo. Ah, o príncipezinho estava decepcionado. E montanhas? Como hei de saber? Disse o geógrafo. E cidades, e rios, e desertos? Como hei de saber? Disse o geógrafo pela terceira vez. Mas o senhor é geógrafo, disse o príncipezinho. É claro, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. Não é o geógrafo que vai contar as cidades, os rios, as montanhas, os mares, os oceanos, os desertos. O geógrafo é muito importante para estar passeando. Não deixa um instante a escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os, anota as suas lembranças e, se as lembranças de alguns lhes parecem interessantes, o geógrafo estabelece um inquérito sobre a moralidade do explorador. Fim da citação. O planeta é habitado por um velho que escrevia livros enormes. O planeta simboliza um modo de ver e viver no mundo. Os planetas, em O Pequeno Príncipe, são como uma tipologia dos modos de existir no mundo. Aqui, neste planeta, encontramos a descrição de quem tem um interesse por algo,
mas esse interesse, entre aspas, se dá até certo ponto. Desenvolve-se à distância. É interessante, só um parênteses, né? No planeta anterior é do Ascendedor. O planeta é tão pequenininho, é, mas ele continua a acender lá o lampião, a lamparina, né? Em segundos, minutos, e o Pequeno Príncipe se pergunta, por que você fica o tempo todo acendendo? E aí ele fala que é o regulamento, é a norma, é a regra. Mas a realidade do planeta mudou, né? Ficou mais rápido assim, a mudança. Mas como ele está preso ao regulamento, ele, mesmo a realidade mudando, ele não muda porque ele está obedecendo o regulamento, assim, né? Fora da realidade, né? Muito interessante. Então, o Pequeno Príncipe sai de lá e chega nesse planeta do geógrafo. Mas continuemos. O velho geógrafo se considera, tem convicção de que é um sábio. Entretanto, é incapaz de contemplar seu próprio mundo e de saboreá-lo. Não há de fato um interesse genuíno, pois que seus livros enormes só são possíveis de terem sido escritos por causa de exploradores, como o Pequeno Príncipe, e não por si mesmo. Ele se alegra com muito entusiasmo quando vê o príncipezinho. O Pequeno Príncipe, por sua vez, contrastando com o velho sábio, está em movimento, fazendo viagens. O texto diz: assentou-se na mesa ofegante, já viajara tanto. Essa alegria do geógrafo, do velho sábio, não é por condividir com o príncipezinho o mesmo ardor da busca, de estar no mesmo interesse. A alegria é que vê no príncipezinho a chance de poder escrever mais sobre alguma coisa, registrando os relatos da experiência do príncipezinho. O seu saber só se faz como saber por causa da existência do explorador, de quem tem um modo de ser do príncipezinho. Esse modo de ser do príncipezinho, do explorador, é, na experiência da fé cristã, o seguidor das pegadas ou vestígios do crucificado. O príncipezinho, na simplicidade do espírito, mostra interesse em saber quem o velho é e o que faz. Ao ser informado que é um geógrafo, o príncipezinho fica entusiasmado pelo trabalho do sábio e afirma que ser geógrafo é uma verdadeira profissão. Olha, pois, ao redor do planeta, quer dizer, deste mundo, deste modo de ser no mundo do velho sábio, do ser geógrafo, e atesta ser um mundo muito bonito. Pergunta, então, que nele deve ter oceanos, montanhas, cidades, rios e desertos. O geógrafo, meio que espantado e na lógica dele, afirma com muita naturalidade e convicção por 3 vezes: como hei de saber? O príncipezinho perguntou e insistiu 3 vezes na pergunta, porque ao pedir para explicar o que significa geógrafo, obteve essa resposta do velho sábio, a saber, o velho sábio disse: geógrafo é um sábio que sabe onde se encontram os mares, os rios, as cidades, as montanhas, os desertos. Bem, se ser geógrafo é possuir esse saber onde se encontram os mares, as cidades, as montanhas, os desertos, então é natural a pergunta do príncipezinho de saber se no seu planeta, no seu mundo, o velho sábio sabe se existem oceanos, montanhas, cidades, rios e desertos. O que o geógrafo sabe do mundo é um saber topográfico, feito dentro do seu escritório, de mapear, de registrar em atas o que outros desbravaram, descobriram. Mas ele mesmo não faz a experiência desse saber saboreando o próprio mundo que julga conhecer. De certo modo, o geógrafo, apesar de todo o seu saber, ou por causa dele, não habita o próprio mundo que afirma conhecer. No texto, o geógrafo, o velho sábio, justifica seu proceder e seu modo de ser. Ele diz, abro aspas, o geógrafo é muito importante para estar passeando. Não deixa um instante a escrivaninha, mas recebe os exploradores, interroga-os, anota as suas lembranças. Fim da citação. Isso porque o príncipezinho, diante das negativas do geógrafo, em não saber se existe no seu mundo aquilo que ele afirma saber e registrar, fala com toda transparência, mas o senhor é geógrafo.
Claro, disse o geógrafo, mas não sou explorador. Há uma falta absoluta de exploradores. O geógrafo, portanto, não obstante todo o seu trabalho, e até um trabalho útil, importante, é alguém que trabalha sem espírito, sem espiritualidade. O príncipezinho, embora não tenha ata, não tenha livro, ele explora, ele vai até os planetas. Ele é alguém, é um servo do espírito. Mas o Senhor é geógrafo. Essa resposta provocativa lembra a de Cristo dirigida a Nicodemos, ao falar justamente sobre o espírito e da necessidade de nascer de novo. Também podemos dirigir a todo aquele que assume um cargo de liderança, mas o exerce sem espírito. Jesus responde o questionamento de Nicodemos com uma pergunta: És o mestre de Israel e ignora essas coisas? João 3:10. Esse espírito aparece na admoestação 6, 1-3 de São Francisco a seus irmãos e, portanto, a nós franciscanos. Cito Francisco: atendamos, irmãos, o bom pastor, que, para salvar suas ovelhas, suportou a paixão da cruz. As ovelhas do Senhor seguiram-no na tribulação e na perseguição, na vergonha e na fome, na enfermidade e na tentação e em tudo mais. E disso receberam do Senhor a vida sempre eterna. Por isso é grande vergonha para nós, servos de Deus, que os santos tenham feito obras e que nós queiramos receber glória e honra apenas por citá-las. Fim da citação. O Senhor, para realizar a obra da redenção, suportou a paixão da cruz. Os discípulos, nós franciscanos, seguidores ou exploradores do Senhor, e não apenas geógrafos, espectadores, admiradores, como devemos segui-lo? Nessa admoestação, Francisco responde: na tribulação e na perseguição, na vergonha e na fome, na enfermidade e na tentação e em tudo mais. E disso receberam do Senhor a vida sempre eterna. Isso lembra o rito do matrimônio. Prometo ser-te fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. A promessa ou profissão não é estética, para lembrar mais uma vez meu amigo Kierkegaard. Não é feita motivada por entretenimento, por moda, para experimentar se vai dar certo ou para estar engajado com alguém ou algum grupo. A promessa ou profissão é na vera, para valer, mantendo-se fiel em todas as situações da existência, nas boas e nas más. E isso dentro ou fora da instituição, da ordem. O que mais importa é suportar as dificuldades da vida na radicalidade da vida no espírito. Observem que em toda essa descrição do segmento do discipulado de Cristo crucificado, Francisco apresenta um cenário bastante concreto e existencial. Aí está o verdadeiramente espiritual, que está ligado ao corporal, à matéria, à vida concreta do cotidiano mais duro e rotineiro. Tribulação, perseguição, vergonha, fome, enfermidade, tentação e em tudo mais referem-se a uma relação bastante concreta, dura e real da vida do segmento de Cristo que pode sofrer tudo isso. Por essa razão que o texto desta demonstração começa dizendo: atendamos, irmãos, o bom pastor que, para salvar suas ovelhas, suportou a paixão da cruz. Então, espiritualidade franciscana, o espírito de penitência franciscana, consiste nesse suportar a paixão da cruz, não com devocionismo, nem com secularização, mas com a devoção piedosa de assumir a vida concreta do cotidiano, não apenas na liturgia do altar, mas sobretudo na liturgia da existência que me é dado viver, e nela devo auscultar na minha própria vida, desejar ter o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. No carisma fundacional franciscano, bom, isso aí está na regra bulada 10.9, né? Todos sabemos.
No carisma fundacional franciscano, que se esposa com a pobreza enquanto sem nada de próprio, o franciscano pode ter ou possuir o Espírito do Senhor. Deve desejar ter o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Não ter esse vigor do Espírito e querer receber honrarias por apenas citar, quer dizer, por apenas ter as informações sobre os grandes feitos dos santos, sem nós mesmos fazermos ou buscarmos fazer, deveria ser uma grande vergonha para nós. No início de nossa meditação, critiquei a perspectiva do falar sobre a espiritualidade, alertando que poderia correr o risco de ficar com o corpus e deixar o espíritus. É preciso dizer agora, nessa conclusão, que as informações do modo de falar sobre a espiritualidade não é que não estejam corretas, mas a questão é que pode ter falta de espírito em tudo de verdadeiro que comunique. Além disso, ainda que verdadeiro, como pode faltar o espírito, compromete uma verdadeira vida no espírito, protelando a seriedade do seguimento de Cristo para depois, privilegiando a erudição, o exterior, o status, a roupa, veste litúrgica ou hábito. Portanto, a perspectiva de falar sobre espiritualidade detém-se no corpus, em diversos níveis ou direções. Corpus doutrinal, corpus eclesiástico, cargos, corpus litúrgico, corpus das espiritualidades, os vários tipos de espiritualidade cristã ou dentro do franciscanismo, as divisões. Fixando-se apenas nesse nível, torna-se um corpo sem espírito. Corpo sem espírito é sem vida, insosso e sem gosto, sem carisma. Isso não cheira bem e certamente dá algum mal-estar ou náusea espiritual. Agora, tendo os olhos sadios, olhos redimidos, então pode ser capaz de ver no corpus o vigor do espíritus e de ver no espíritus a necessária e adequada encarnação neste ou naquele corpus. Quem tem essa sensibilidade, o quarto pedido de Francisco diante do crucifixo de São Damião, sente de longe, aqui e ali, o cheiro do Espíritus, justamente porque é verdadeiramente um servo de Deus que, conforme a demonstração de Francisco 12:1, tem do Espírito do Senhor. Quem tem a sensibilidade de ver o Espírito é porque tem do Espírito do Senhor sua presença. Por isso que, na demonstração 1, Francisco escreve: Deus não pode ser visto senão no Espírito, porque o Espírito é que vivifica a carne de nada serve. Fim da citação. É então não só possível, mas necessário que o franciscano ou franciscana tenha do Espírito do Senhor ou desejar ter o Espírito do Senhor e seu santo modo de operar. Sem ter o Espírito do Senhor e sem ser possuído pelo santo operar ou trabalhar do Espírito, é possível que se faça muitas coisas, assuma muitos compromissos, realize muitas missões, tenha holofotes sobre si, seja colocados em elevados cargos na ordem, mas será apenas um funcionário da ordem e não um servo ou serva de Deus. Um texto de Frei Hermógenes Arada é bem apropriado, unindo o corpus e o espírito enquanto vida de um autêntico franciscano ou franciscana. Cito Frei Arada: o termo vida do franciscano não indica apenas os seus afazeres cotidianos, encargos sociais, civis, clericais e religiosos, suas necessidades, mas também, ou melhor, em primeiro lugar, o modo de ser, como e com que espírito encara, dinamiza, assume e dá sentido a todos esses afazeres, os quais podem facilmente se instalar em rotinas executadas mecânica e indiferentemente, sem nada aprofundar e pesquisar. Vida aqui significa projeto de vida, o sentido da existência de cada um de nós enquanto identidade e missão do ser franciscano hoje. Fim da citação.
Como tentamos falar do Espírito e próximo domingo, daqui a alguns dias, será a celebração de Pentecostes, terminemos essa meditação rezando a sequência de Pentecostes. Que o Pai dos pobres e hóspede da alma possa revitalizar nossa vida espiritual em nosso cotidiano e, por extensão, em nossas fraternidades. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Dai à vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Enchei, luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Até a próxima meditação minha e do irmão Marcos Aurélio sobre que é isto, franciscana? Paz e bem a todos e a todas.